Está no ar mais um programa Giro do Estilo, com a apresentação de Gisele Ribeiro. Olá, estilosos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no TFLA Idiomas. Ao meu lado está o Renato Alciste, que é o cofundador do Ritual Kid. E muito prazer, Renato, estar aqui com você hoje. É um prazer estar com você e com os estilosos também. Isso aí. E conta pra gente, Renato, um pouquinho, sobre a sua história como professor e empresário. Bom, vamos lá. Eu comecei como professor de inglês lá nos 18 anos. Me formei em ciência da computação, que não tem nada a ver, mas eu já dava aulas de idiomas, inclusive para executivos, onde eu estagiava como estagiário de ciência da computação e eu dava aula para os executivos, inclusive da Uzi Minas, né? Rinaldo Soares e a diretoria, isso lá em 1900, alguma coisa. Mas me formei em ciência da computação, mas decidi seguir com as aulas de inglês. Hoje eu sou o fundador do TFLA Idiomas, que hoje tem 6 unidades, né? Em Belo Horizonte e Contagem, e a unidade online. Como empresário, a gente também tem um outro projeto que é a Bibilingue, que é uma empresa que promove a transformação bilíngue dentro de escolas regulares. E temos o nosso mais novo projeto, que é o Read to the Kid, que em português significa leia para uma criança. Nossa, muito interessante. Você pode aprofundar mais, contar mais para a gente sobre o Read to the Kid? Bom, vamos lá. Como professor, como diretor de escola, como treinador de professores, inclusive como atuando em escolas regulares também durante 32 anos, né? A gente começou, o TFLA começou quando eu tinha 21, então estou com 54 e já vou ter 33 anos. Qual a principal pergunta dos pais, né? Das mães e pais? As famílias chegam e nos perguntam: como eu posso incentivar o inglês em casa, para que minha criança goste mais ainda do idioma? Claro que quando a criança faz cursos de idiomas, existem os pais que entregam a criança para o curso de idiomas, a criança vai super bem, pelo menos aqui, né? A criança vai super bem, mas existem aqueles pais que querem dar um plus e que querem se conectar. Então nós começamos a observar 4 situações. Primeiro, a conexão entre mães, pais e filhos é algo que todos querem. Segundo, incentivar o hábito de leitura é algo imprescindível. Provavelmente você leu ou lê livro com as suas crianças antes de dormir ou em algum momento de leitura, né? Sim. A terceira questão, o inglês é algo importantíssimo para a família, para o adulto que está lendo ali. O adulto que está lendo, ele também quer aprender. E quarto, a criança começa a tomar tanto gosto pelo idioma que nunca vai ser um peso para ela, sabe? Nós, assim, aí que estamos entre os nossos 35 e 55 anos, vários de nós são o que a gente chama de geração verb to be. O que é essa geração? É que no colégio o professor dava o verb to be no 5º ano. No 6º ano, vamos aprender também o verb to be. E a pessoa fica a vida inteira aprendendo o verb to be. Mas por quê? Porque não foi despertado nessa geração o gosto pelo idioma. O objetivo do Read to the Kid, os objetivos são esses 4. Incentivo à leitura, conexão entre mães, pais e filhos, o inglês das famílias melhorar, que é o inglês dos adultos, e a criança tomar gosto pelo idioma e produzir idioma também. Esse é o projeto. Nossa, que projeto bacana, né, estiloso? Então, ao mesmo tempo que a gente está lendo para os nossos filhos ou sobrinhos, né, para a criança, a gente também está aprendendo. Então, olha que interessante isso. Eu acho, claro, que eu sou suspeito para dizer, mas eu acho extremamente interessante. Eu vou mostrar. O que é diferente, eu não conheço nada igual. Tá? Então, por exemplo, aqui está o que chega no primeiro kit. Aqui o primeiro livro, chega com o DDoS, que a gente chama de Story Tool. Em português, isso é a ferramenta de histórias. Story Tool, a ferramenta para contar a história. A criança coloca, já é o Story Tool do personagem, coloca no dedo. Existe um manual aqui para as famílias, que é como contar a história. Por quê? Porque existem várias variações. Existe a família que já sabe inglês e já se sente confortável com o idioma. Existe aquela família que está insegura. Peraí, meu inglês é tão básico, ou eu não tenho nenhum inglês, mas eu gostaria de contar a história para a minha criança. Aí que está a grande questão do nosso material. Olha só, primeiro, ele é progressivo. Observe a primeira frase. Ba is a kitten. Tudo bem, você não sabe o que é kitten, que não é uma palavra que todo mundo sabe o tempo todo. Só que pela imagem você já vê que é um gato. Mas qual tipo de gato? É um gato filhote.
E aí, o que acontece? E essa pronúncia? A história contada através de um vídeo, ela já está aqui no código QR para as famílias. A versão digital, que nada mais é do que o próprio livro, com a mudança da página, e a versão digital ainda tem um instrumento fortíssimo, que é o que a gente chama de leitura com o uso do português. Leitura com frase de apoio em português. Se você chega para uma criança e fala, Bob is a kitten, se ela, mesmo com a imagem, se ela não se conectar, isso não acontece, você pode até usar o português. Olha o Bob é um gatinho. A gente ensina as famílias a contar a história dessa forma quando necessário. E quando for necessário, eu asseguro para você, é uma vez. Uma vez você conta a história para a criança mesclando inglês com português, e depois você continua nas outras vezes contando a história só em inglês. Então esse é o primeiro. Se você observar, vai bem simples, e depois a série continua com uma progressão que a gente chama de progressão inteligente. Vai ficando cada vez mais interessante, mas numa graduação e sempre chamando a atenção da criança. Com certeza. E tudo que é lúdico, né, é para sempre, né, gente? Então é bem interessante essa questão da didática com, né, a questão do lúdico. Adorei também esse DDoS para, né, contar a história e fixar, né, com os personagens. Achei muito interessante. Junto com o que os nossos assinantes nos enviam, são justamente as crianças escutando a música da história, não preciso falar, inclusive, todas as histórias têm uma música, inclusive quem faz as músicas. Eu sou o músico da equipe, eu faço a composição e canto com as minhas filhas, isso é um motivo de orgulho, né? E a gente escuta muito as crianças, a gente vê muitos vídeos das crianças desenhando, colorindo com os personagens, sempre vai uma atividade impressa de cada história também, sem contar com o mapa do tesouro, né? Cada livro que eles vão lendo, eles vão colocando aqui o mapa do tesouro, e aí temos uma surpresa, quando a criança atinge o 12º livro. Né? Então realmente é muito interessante. Bem completo. Agora, sobre essa questão, nós que somos pais, eu tenho 4 filhos, né? Então eu contei muitas histórias aí na vida. Com certeza. Contei muitas histórias em inglês. E uma coisa que a gente sempre gostou muito de fazer é que as histórias tenham temas interessantes que contribuam para aquela criança e para aquela família. Sim. Por exemplo, nesse primeiro é o título, Bob wants to play alone, que é o Bob quer brincar sozinho. Qual é a postura da criança? Ela tem direito de não querer emprestar o brinquedo dela? Ou ela está obrigada a emprestar o brinquedo? Qual atitude a família deve tomar, a família deve influenciar nessa decisão? Mostrar qual é o caminho A ou o caminho B? Então essa história é sobre isso. É a primeira história da série. Né? Então, e aqui ao fim da história a gente tem a sessão Let's Talk About It, que é vamos conversar sobre isso. Que são perguntas em português e em inglês sobre esse tema. Além disso tudo, tem essa questão da disciplina positiva, coisa que a gente gosta muito. Claro, interessante. Você falou em música, né? Tem como você tocar pra gente um pouquinho? Tem, fico muito feliz com ele. A música que eu vou tocar é do mais novo livro que saiu, que inclusive vai ser um livro bônus para os assinantes ativos em outubro, ou seja, os assinantes de antes, que já são assinantes, e quem entrar ainda até dia 31 de outubro, no mês de outubro, além do primeiro livro da série, vai receber esse livro que a gente está chamando de livro do mês das crianças, tá? Então vai chegar a 2. Né? Há um recado muito legal aqui para você, antes que nós continuemos depois da entrevista, é o seguinte, dentro do mês de outubro, até dia 31/10, nós vamos gerar um cupom que vai se chamar Giro 10. Esse cupom vai dar para você 10% de desconto na assinatura do Ritual Kid no primeiro mês. E por que isso é tão legal, sendo dentro do mês de outubro? Porque é justamente onde a gente vai entregar o livro bônus. Você, além do primeiro livro da coleção, também recebe essa história do Bob, do Max e do Kevin. Giro 10 é o cupom. É claro que algo natural que eu já recebi de feedback é o seguinte, eu não conheço vocês, por que eu vou fazer uma assinatura recorrente, sendo que eu não conheço a sua empresa? Minha sugestão, não existe nenhum tipo de burocracia ou carência para você cancelar. Você faz a assinatura com o cupom Giro 10. Se por acaso você não gostar do material quando ele chegar, isso não vai acontecer, mas se por acaso acontecer, é só você entrar no site, com um clique, você cancela a sua assinatura recorrente, não tem problema algum. Então, cupom Giro 10 válido até 31 de outubro agora de 2023.
É isso aí, gente. Então aproveitem esse cupom GIRO10 na sua primeira mensalidade e vamos ler para uma criança. Ótimo. Essa história é justamente sobre compartilhar e brincar com cuidado, né? Um dos personagens, eles vão brincando no parque e com muito entusiasmo, acaba que o camaleão Kevin, que é um dos personagens, acaba machucando o Max, porque ele brincou um pouco sem cuidado, sabe? Mas a música justamente e a história sobre Kevin. Vamos lá. Vamos brincar com cuidado e compartilhar. Isso aí. Eu gosto de tocar as músicas, claro que a qualidade musical, quando as meninas estão juntas, é bem melhor. Né? Com certeza. Mas a gente também faz. Só um pouquinho da música aqui dessa história, ok? The park is fun. Max and Kevin play and run. The park is fun. Kevin play and run. Agora já estou pulando para o finalzinho da música. Remember Max and Kevin here and there. Please be gentle, play and share. E a parte que o Max está machucado, ele tem que ir ao médico. Aí ele fala assim: I'm not okay. Gotta see a doctor today. I'm not okay. Gotta see a doctor today. Então é uma parte da música. Amei. E as crianças gostam bastante. Palmas. Thank you. Amei. Né, estilosos também, tenho certeza que vocês aí de casa adoraram. E a gente vai deixar o link, né, o site e também o Instagram para que vocês possam também adquirir. Qual que seria, Renato? É o Instagram, @read2akid, está escrito aqui, né? Sim. Com o número 2, que inclusive é interessante, né? Por que esse número 2? Porque o número 2, tem a mesma pronúncia do to, do para, né? Porque read to a kid significa leia para uma criança. Então esse número 2. E também para dar essa ideia de conexão. É um produto para ser usado mamãe com a criança, ou papai com a criança, ou então para os três também juntos, não tem problema. É o Read to a Kid. E o site é o readtoakid.com.br. Isso aí, perfeito. E Renato, tem alguma mensagem, né? A gente já está indo para as considerações finais, mas queremos ficar aqui, né, o dia todo, porque está muito gostoso de estar aqui com vocês no TFM Idiomas. Inclusive, gente, eu sou aluna, meu filho, minha filha, né? Então, estamos aqui aprendendo inglês, que é fundamental. E conta pra gente, Renato, um pouquinho, né, o que você queira assim, ressaltar, uma mensagem para os estilosos aí que estão nos acompanhando. Falando de moda, né, a gente sabe que por que existe a moda? Para que a gente se sinta bem, para que a gente tenha autoestima, para que a gente esteja no nosso melhor. E a gente se sentindo bem, a gente acaba performando melhor no trabalho, na vida pessoal. Né? E eu penso muito na questão de conexão. Como eu sou pai de 4 crianças, e eu sempre priorizei essa questão da conexão, e eu eduquei meus filhos de forma bilíngue, né? Eu falei inglês em casa com eles desde que nasceram, o tempo todo. Eu acho que esse produto ele vem transmitir um pouquinho disso. Ou seja, eu não consigo, sinceramente, me sentir bem quando um dos meus 4 filhotes estão com um problema. Eu não consigo me sentir bem, nunca consegui quando eles eram menores, me sentir bem no trabalho quando eu sabia que um deles estava com alguma dificuldade. As dificuldades acontecem com todos, né? Então, a minha intenção sempre foi fazer o melhor que eu podia. Então, a moda tem a ver com autoestima. A autoestima tem a ver com você estar preenchida ou preenchido. Você ter a certeza de que você tem um instrumento, você está fazendo o melhor que você pode pela sua criança. Uma questão de conexão, exemplo de leitura, e incentivar o inglês em casa com afetividade, isso para mim é super importante. Além do inglês ser um idioma universal super importante para qualquer questão profissional, cultural, de trabalho. Nós já sabemos disso. Então seria isso, a gente ter a base na família bem estabelecida, que é aquilo que faz a gente se sentir bem também, da mesma forma que a moda faz. Perfeito. E Renato, qual que é a importância, né, do inglês na moda? Basicamente isso, né? O idioma inglês, ele não é só importante quando você vai para os Estados Unidos, ou quando você vai para a Austrália, ou quando você vai para a Inglaterra. Ele é importante em qualquer lugar no mundo hoje, né? Se você tem um belga que conversa com um japonês sobre qualquer assunto, que seja moda, e essa conversa será 99% das vezes em inglês.
de 99%, porque pode ser que o belga adore japonês e queira treinar japonês, mas isso é muito pouco provável de acontecer. Até o francês, nós dizemos, mas os franceses não gostam de falar inglês. Existe sim uma questão histórica, né, principalmente das pessoas mais velhas, de ficarem um pouco arredios com relação ao inglês. Mas se um francês está conversando com um espanhol no comércio, na moda, na negociação, de qualquer coisa, prioritariamente isso vai acontecer em inglês. E eu sou professor também de espanhol, de italiano e de francês. Eu não gosto mais do inglês. Né? Houve um programa em que a gente estava, inclusive, com o Richard Kidd, e eles disseram, mas você, aqueles comentários que aparecem no YouTube, vocês priorizam só o inglês. Eu falei, não é isso. A gente acha que o inglês é uma coisa inegável, é a língua mais importante. Né? E eu, sinceramente, a língua que eu mais gosto é italiano. Italiano é a língua do meu coração. Mas o inglês é a língua mais importante, não tem como negar. Exato. Ela é a conexão entre os povos. Hoje é assim. E nos bastidores a gente falava sobre a pirâmide de Maslow, né? Sobre as necessidades fisiológicas e que a moda está aqui em cima do topo na autorrealização, né? Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso, Renato, estou lembrando desse ponto. Sim, essa conversa é interessante, né? Sim. É porque é justamente aquilo que a gente estava falando sobre as crianças. Se a gente está bem preenchido, basicamente é o seguinte, se a cozinha da nossa casa está bem, a gente tem tudo para ir para a sala de visitas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se a moda está lá em cima da pirâmide, é porque a gente tem que estar com a cozinha bem arrumada. Né? E essa questão da cozinha é justamente o que eu trago para a questão dos filhos, para a gente conseguir algo, fazer o melhor para eles em termos de educação, mas não é só educação, vou pagar uma escola cara, porque eu quero que eles tenham uma educação formal, acadêmica, isso também é importante. Mas a conexão família é algo que eles nunca vão se esquecer, é algo que eles vão levar para sempre. Né? A gente tem tantos casos aí de filhos, jovens adultos, que têm uma educação acadêmica excelente, mas uma dificuldade de relacionamento com os pais. Onde que a gente constrói essa questão do relacionamento? Na conexão quando eles são mais jovens. E a leitura compartilhada é um instrumento, é um dos instrumentos para a gente fazer isso. Ainda juntando com o inglês. Então é por isso que a gente confia tanto nessa metodologia. Fantástico. Nossa, adorei entrevistar. Inclusive a gente trouxe uma xícara do Giro do Estilo. Thank you very much. Thank you so much. That's so fancy. All right, I'm good. I have some coffee and tea right here. Oh. Gente, muito obrigada a todos vocês, né, por terem acompanhado aqui conosco. Espero que todos tenham gostado, tenham se divertido, porque realmente foi incrível. Eu, assim, particularmente amei mesmo estar aqui. Né? Tenho orgulho de estar sempre aqui no TFLA, né, Renato? E você, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre simpático, sempre, né, aberto para todos. Mas isso é super importante. E o último recado é que no mês de outubro, o Ritual aqui tem a promoção, que é a promoção de receber gêmeos, né? Gêmeos não idênticos. Além do livro da progressão, você recebe esse livro aqui que é sobre compartilhar e brincar com cuidado. Ouch é o nome que significa ai, é justamente a sensação do nosso personagem quando ele se machucou. E é a parte dessa música que nós tocamos. Até 31 de outubro. Thank you very much. E aproveitem o desconto e thank you very much Thank também. you. All right, take care, guys. Bye-bye. Bye, bye.